Bom, queridos, numa conferência sobre finanças, como disse o apóstolo Alain, normalmente as pessoas pensam sobre técnicas financeiras, sobre ferramentas, como as pessoas chamam, né, de conquista, de empreendedorismo, de tantas coisas. Mas eu quero dizer algo para vocês. Talvez eu não tenha nada novo para passar para vocês. Talvez eu vá estar aqui falando sobre aquilo que você já sabe, mas falando novamente, talvez com uma linguagem um pouco diferente, e aí alguém vai dizer assim: uau, que revelação! Mas talvez seja aquilo que o teu pastor, o teu apóstolo já esteja ministrando durante bastante tempo para a tua vida. Mas sempre quando alguém chega, de fora, parece que a coisa é nova. Mas escuta só, eu tenho plena certeza que nesse tempo, Deus está trabalhando os seus filhos, a sua noiva, a sua igreja, para um propósito muito importante, que está relacionado com a volta do Senhor Jesus, que está completamente atrelado ao retorno do Senhor. Então, quando eu penso nisso, eu penso que Deus está trabalhando em diversas formas, em diversos lugares, de diversas maneiras, levantando o seu povo, alinhando o seu povo, para que o seu povo possa cumprir o propósito desse tempo em que ele está aqui. Amém ou não amém? Eu não sei quanto a você, mas para mim, depois que eu fiz 50 anos, eu comecei a viver uma fase diferente na minha vida. Eu disse para a igreja: olha, eu cheguei no topo, dos 50. Então, de agora por diante, eu estou descendo a ladeira. Então, se eu estou descendo a ladeira para o outro lado, eu subi e a gente chegou até os 50 com um nível, de experiência. Agora, eu estou descendo a ladeira com toda a força. Então, aí eu entendo o que Paulo disse: agora ninguém me detenha. Então, eu estou entendendo bem o que Paulo falou. E é dessa forma que eu estou vivendo. E eu fico olhando e enxergando oportunidades. E eu tenho certeza, esta é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para nos habilitar, nos capacitar, nos preparar para grandes conquistas, porque os seus olhos continuam percorrendo toda a terra, procurando os fiéis, para que eles possam cumprir o propósito que está no coração dele. Quem compreende a quem pertence, quem é exatamente a sua identidade e o propósito para o qual ele vai receber dinheiro, essa pessoa vai poder então ser habilitada por Deus para esse mover financeiro, o despertar financeiro desta última geração. Se eu não compreendo quem é que me dá o dinheiro, se eu não tenho certeza de quem eu sou, eu não vou saber o que fazer com isso. E, consequentemente, o nosso Pai, por nos amar, por querer nos abençoar sempre, Ele não vai nos dar dinheiro, se isto for para a nossa destruição. Você está comigo, irmãos? Quantos são pais aqui? Quantos são pais? Você confia no teu filho? Você confia a ponto de colocar bastante dinheiro na mão dele? Para ele ficar à vontade? Você confia a ponto de entregar para ele a escritura da tua casa, colocar os imóveis no nome dele, delegar a ele autoridade para que ele possa estar aí liderando as finanças da casa?
Eu sei que muitos começaram empolgados a dizer sim, e de repente, a hora que eu comecei a listar as coisas, já começaram a ficar na dúvida, um já começou a cutucar o outro, escuta, amados, isso é normal. Agora eu te pergunto, se você sabe que o que você vai entregar ao teu filho vai fazer mal a ele, você vai entregar? Claro que não. E por que o nosso Deus faria isso conosco? Está comigo, irmão? Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia num dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor, e você pudesse então ler junto comigo 2 Coríntios capítulo 5, do verso 14 ao verso 21. Diz a palavra do Senhor: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Aí talvez você me diga: apóstolo, o que isso tem a ver com finanças? Eu vou dizer para você tudo, porque ou nós entendemos que somos uma nova criação de Deus, e em Cristo Jesus isto se consumou, é um fato, nós agora tivemos a nossa vida mudada. Você está comigo? Agora diga comigo, essa mudança começou em nosso espírito, ela passou para a nossa alma e ela chegou ao nosso corpo. Vamos repetir? Ela começou no nosso espírito, ela chegou na nossa alma e também no nosso corpo. Então diga comigo: no meu espírito, recriado em Cristo Jesus, eu agora posso servir a Deus sem as prisões, sem os conceitos, sem as mazelas da vida que eu tinha anteriormente. Você está comigo, irmãos? Você está comigo? Então isso primeiro aconteceu no meu espírito. Amém? Porque toda a revelação de Deus primeiro chega ao nosso espírito, ela não chega à nossa alma. A nossa alma passou muito tempo no controle do nosso ser.
A nossa alma precisava de tapinha nas costas, precisava ser favorecida, precisava receber elogio, a nossa alma precisava enxergar as coisas, a nossa alma ficava atrás de pessoas, sabe, amados, que pudessem ser referenciais para a gente de conquista, de valores, de uma série de coisas. A nossa alma ficava na mídia, na televisão, olhando as coisas, a nossa alma ficava na internet, vendo os bem-sucedidos, entre aspas. Por quê? Porque tem muito dinheiro, porque tem muitas conquistas, porque tem muitas coisas. A nossa alma era assim. Você está comigo, irmãos? Mas a nossa alma não é mais assim. Não foi forte. Não. Não foi forte. Ouça o que eu vou te falar. Os conceitos são estabelecidos na nossa alma. A nossa alma é o nosso psique, é aonde está concentrada a nossa razão, é aonde está concentrado os nossos desejos, é aonde o nosso ser, ele é atrelado aos sentidos do nosso corpo, e nós passamos então a ter a percepção daquilo que nos é agradável. A nossa alma traz para dentro de nós, através do que vemos, através do que ouvimos, através do que sentimos, está comigo, irmãos? Através do que cheiramos, a nossa alma traz o bem-estar, e ela diz, olha, isso é bom. Porém, no tempo em que ela foi submissa ao pecado, ela trouxe para dentro do nosso ser tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é dependência desse mundo que jaz no maligno. Está comigo, irmãos? Então escuta, os nossos conceitos foram sendo formados por aquilo que nós vimos nos nossos pais, por aquilo que nós vimos na nossa família, aquilo que todo mundo dizia que era bom, a gente também dizia que era bom, e a gente queria para a gente. Você está comigo, querido? Está comigo? E muitos, depois que tiveram um encontro com Cristo, olharam e disseram, meu Deus, como é que eu fazia isso? Meu Deus, como eu mentia para conquistar as coisas? Meu Deus, cada coisa que eu fazia para poder, sabe, ser aprovado no grupo, para que todo mundo pudesse, sabe, me ter como amigo, e eu fazer parte, e eu conquistar alguma coisa. Tudo isso era o que, irmãos? A nossa alma caída, a nossa alma presa ao pecado, dominada, conduzida pelo pecado. Mas agora em Cristo, a gente começa a ter discernimento, amém ou não amém? E a gente passa a entender que os conceitos que tínhamos formulados dentro da gente, eram conceitos errados, conceitos fundamentados na carne, conceitos fundamentados neste mundo, conceitos fundamentados em teorias de homens, não em revelação divina. Alô? Está comigo, querido? Miles Monroe, antes de morrer, um pregador muito tremendo, usado por Deus, ele dizia o seguinte: um conceito é algo muito poderoso, mas um conceito errado é algo muito perigoso. Você está comigo, irmãos? Então eu olho para dentro de mim, eu começo a analisar, isso ainda é conceito que eu tinha lá fora? Eu ainda trago esses conceitos para dentro da minha vida cristã hoje? Eu ainda estou vivendo atrelado a tudo isso? Eu começo a olhar, e antes eu pensava, eu não tenho condições de conquistar nada, e eu era vencido na minha alma pelos argumentos que me diziam, você não pode, você teve uma família que foi limitada, como é que você pode querer chegar a algum lugar se você não viu isso na tua família? Então você começa a ficar, sabe, com uma mente limitada, com uma capacidade de conquista limitada, e você não percebe que isso é fruto da tua alma caída. E aí você chega dentro da igreja, e aí você ouve alguém dizer assim, mas a palavra de Deus diz que se você tiver com o que comer e beber, você deve estar satisfeito. E aí você diz, então se eu tenho o que comer, se eu tenho o que beber, se eu tenho o que vestir, tá bom. Está errado. Olha aqui, entenda o que é conceito errado.
O que diz a palavra é que nós temos que estar satisfeitos. Amém ou não amém? E a satisfação é por quê? Porque nós já temos tudo, temos a Cristo. Então, amados, ter e não ter, para nós é a mesma coisa que nada. Nós já temos tudo e é como que não tivéssemos nada. E nós não temos nada, mas é como se tivéssemos tudo. Então nós não somos resignados à pobreza, nós somos satisfeitos em Cristo. Então não importa se a minha conta corrente, ela tem lá $1 milhão nela, ou se está faltando, está no negativo, eu tenho tudo em Cristo, eu estou satisfeito. Não tem nada neste mundo que venha me satisfazer, porque eu já estou satisfeito em Cristo. Isso não pode ser uma limitação em minha vida para que Deus possa me levar à conquista. Você está entendendo como é que o entendimento é aberto? Entenderam, queridos? Então preste atenção. Há uma série de preguiçosos que estão dentro da igreja evangélica, que estão olhando para as pessoas e estão dizendo, também, ele pode, né? Eu não posso. Ele tem condições, mas eu é que sei as minhas dificuldades, eu é que sei as minhas lutas. Quando eu olho para o lado, eu é que sei o lar que eu vim, da família de onde eu vim. Irmão, escuta, isso é alma, isso não é Bíblia, isso é conceito humano. Nós precisamos compreender a pobreza, aquela coisa do pobre de marré, marré. Escuta, isso é coisa fruto da igreja católica, de onde grande parte de nós vieram. Essa coisa de que a igreja pode ser rica, mas as pessoas devem ser pobres e devem ser resignadas, mas a pobreza é uma bênção, apóstolo. Não, a pobreza é uma miséria, a pobreza é uma maldição. Nós podemos ser, sim, o senhor sempre o senhor é rico, o senhor sempre foi rico, sempre teve... Não, irmãos, não. Mas quando o entendimento é aberto, eu começo a entender que Jesus na cruz do Calvário, Ele levou a maldição da miséria sobre Ele, a maldição da pobreza sobre Ele. Nossa maldição que estava sobre nós foi quebrada. Eu preciso agora entrar num outro nível. Agora eu preciso olhar para a minha alma e ver se na minha alma eu estou sendo conduzido pelo mesmo Espírito que me conduzia antes, e não pelo Espírito Santo, do qual agora eu faço parte, do qual agora eu pertenço. Então diga comigo assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é um ser que não existia, e agora ele passou a existir. Você está comigo? Você está comigo? Então presta atenção, se eu era aqui uma pessoa, e agora aqui eu já não sou mais a mesma pessoa, eu preciso, eu mesmo, olhar e ver o que ainda resta dessa pessoa, que está aqui me atrapalhando, que está aqui me impedindo, de que eu seja tudo aquilo para o qual eu fui projetado como uma nova criação de Deus. Está comigo, querido? Está comigo? Eu vou dizer algumas coisas para você que talvez vá chocar um pouco, tá? Mas às vezes há uma necessidade de dar uma chaculejada nas nossas vidas. Está comigo? Você me perdoa depois de tudo que a gente fez? Você já me perdoa antecipadamente? Sim ou não? Então tá bom, se você me perdoa antecipadamente, eu estou mais à vontade, tá? Escuta algo que eu vou te falar. Eu estava indo para o Japão, estávamos para ministrar no Congresso da Imersão no Japão, e quando nós estávamos viajando, eu tive uma visão, e a visão que eu tive era de um banco de dinheiro, muito grande, e as escadarias do banco eram todas de granito preto e azul, e eu
comecei a subir aquelas escadarias, e quando eu cheguei no saguão, no lugar aonde estava a gerência, eram muitas mesas de gerentes, e eram mesas muito grandes. E em uma das mesas tinha um homem deitado sobre a mesa, com a mão assim, segurando a cabeça. Esse homem tinha um roupão como que de um árabe, e ele estava ali, e ao redor dele tinham várias mulheres que estavam ao redor dele, e cada uma delas com uma vestimenta característica de um país, cada uma delas muito bonitas, e todas ao redor daquele homem. Aquilo foi me dando uma indignação, porque eu comecei a olhar e dizer, e comigo mesmo eu comecei a dizer, as pessoas não enxergam que este homem controla essas mulheres, ele é dono dessas mulheres, essas mulheres estão aprisionadas a ele. E tinha uma que não era muito bonita, mas essa uma estava do lado dele, e ela estava grávida, era a única que estava grávida. E eu fiquei olhando para aquela situação, e pedindo a Deus, que Deus me desse, de alguma forma, de alguma maneira, algo que eu pudesse fazer para combater aquilo. E quando eu estava olhando, ele me olhou de cima a baixo, de baixo a cima, e eu conheço esse olhar, é o olhar do descrédito, do deboche, é aquele olhar que te desvaloriza, que te humilha. Você está comigo? É aquele olhar que debocha de você e que diz, você não tem condições, o que você está fazendo aqui? Você está comigo, querido? Quando nós chegamos, eu contei a visão para o meu pai, para a minha mãe, para o apóstolo Géser, para a apóstola Maricleide, e na hora a revelação chegou. Aquelas mulheres que estavam ali, pasmem, é a igreja do Senhor, em várias partes do mundo, que estão nas mãos de Satanás, sendo controlada e manipulada pelo dinheiro. Aquele homem que estava ali era Mamon, ele estava ali naquele lugar, e ele controlava aquelas mulheres, e uma delas já estava grávida. Você está comigo, irmãos? Ouça algo que eu vou te falar. Grande parte da igreja está com a sua vida financeira sendo controlada por Satanás, porque a alma ainda não está completamente submissa ao próprio Espírito recriado em Deus. Consequentemente, ela tem medo. Como vai fazer? Vocês vão agora se mexer com finanças? Vai reformar esse salão? Para que reformar esse salão? Para que gastar dinheiro? Para que fazer com que isso aqui fique lindo, fique bonito, as coisas organizadas, tenham um som de qualidade, um piso de qualidade, todas as coisas mudem? A gente não vai ser mais a mesma igreja, apóstolo. A gente vai ser uma igreja de gente rica. Por quê? Eu quero declarar, vai ser sim uma igreja de gente rica, porque todos aqueles que hoje são pobres serão ricos nessa igreja. Todos poderão servir a Deus com as suas finanças, sem estarem presos a nenhum jugo financeiro. Está comigo, querido? O Espírito recriado em Cristo Jesus recebe revelação e nos tira de uma posição e nos leva a outra, nos faz enxergar aquilo que o homem natural não consegue enxergar, nos faz ter força e poder para adquirir riqueza, nos faz ter condições de ir além do que os nossos pais já foram, nos faz ter condições de pensar conforme
a mente de Cristo, nos faz ter condições de enxergar o Evangelho não pela ótica da necessidade, não pela ótica da vaidade, não pela ótica da impureza, nos faz enxergar o Evangelho por uma ótica santa, pura, submissa a tudo aquilo que está no coração do Pai, e o desejo de realizar a sua vontade. E então dizemos para o Senhor: Pai, encontra em mim alguém fiel e capaz de te servir com as finanças. Você está comigo, irmão? Você já ouviu alguém dizer assim? Você já ouviu alguém dizer assim? Queria ver ele fazer isso se não tivesse dinheiro. Você já ouviu alguém dizer? Já? Ouça o que eu vou te falar. Eu já comprei casa sem dinheiro. Não, eu vou falar para esse povo que está aqui. Eu já comprei 2 casas sem dinheiro. Escuta, eu já comprei empresas sem dinheiro. Eu já abri empresas sem ter nada. Eu já comecei do nada. Eu já me desfiz de tudo para ficar sem nada. E depois iniciei tudo de novo. Você está comigo? Eu abri mão de 4 empresas. Em 2001, nós ganhávamos $20 mil limpinho por mês. Não era receita, era retirada da minha empresa. Só que 2001, o real era equivalente ao dólar. Está comigo? Então faz uma média. Quanto dá $20 mil hoje? Oi? Essa era a nossa retirada mensal. E Deus disse para mim: para tudo. Para tudo. 35 anos de idade. Deus disse: para tudo. Desfaz os carros, mata os bois, cozinha as carnes, distribui, vem e segue. E ali nós começamos a igreja, sem a menor possibilidade. Eu pensava comigo: Deus, eu tenho certeza de uma coisa, nunca vai me faltar dinheiro para poder fazer a tua obra. Eu estava redondamente errado. Faltou tudo. Faltou dinheiro para pagar a conta de luz. Faltou dinheiro para poder pagar o aluguel. Faltou dinheiro. As contas começaram a atrasar. Tivemos que tirar nossos filhos de colégio particular e colocar em colégio público. E começamos a contar dinheirinho dentro de casa. Antigamente tinha gente dentro de casa para contar dinheiro para levar para o banco. Agora a gente estava contando dinheiro para comprar pão. Está comigo, irmãos? Deus é aquele que exalta e Deus é aquele que humilha. Ele é aquele que dá e Ele é aquele que tira. Sabe para quê? Para provar o nosso coração. Sabe para quê? Para saber se a nossa alma já está submissa ao Espírito, refeito em Cristo, para que Ele possa depositar as suas verdadeiras riquezas nessa pessoa. Escuta, a cada nível de entrega, Deus vai nos dando e vai nos provando e vai nos levando para um nível maior. Agora, isso é feito com aquele que abre mão da sua alma e condiciona o seu corpo para viver o que o Espírito está recebendo de revelação de Deus. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Agora a gente pega esse texto e diz assim: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, abandonou o pecado, abandonou as coisas. É fato, é sério, mas é muito além disso, querido. Deus quer nos habilitar, nos capacitar para lhe servir no nível que Ele precisa. Deus quer trabalhar as nossas vidas e fazer com que a nossa
nossa fé possa corresponder às suas expectativas de tal forma, de tal maneira, que Ele possa depositar em nossas mãos grandes somas de dinheiro, e nós não venhamos nos perder. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Dinheiro não corrompe, dinheiro faz com que aquele que ainda não tem uma vida transformada em Cristo Jesus seja completamente destruído. Dinheiro não é usado apenas para corromper pessoas. A finalidade é destruição. Se alguém ainda não entendeu que precisa estar em Cristo, ser uma nova criatura, ter uma mente transformada, mudada, segundo as revelações que o Espírito Santo trouxe ao seu espírito, essa pessoa vai estar fadada não apenas, irmãos, a derrotas, ele vai estar fadado a destruição. Dinheiro destrói, mas só os medrosos e só os ambiciosos, carnais, são destruídos. Aquele que permanece em fé, essa pessoa, ela pode ter dificuldades? Sim. Ela pode cometer erros? Claro que vai. Mas com certeza ela será habilitada em Deus e será capacitada para galgar posições em sua vida. Então escuta algo que eu vou te falar, querido. Você vai ser alguém tão quebrantado em Deus, tão submisso ao Espírito Santo, que você vai atrair a atenção de pessoas. Você vai começar a ver que aquilo que aconteceu com Moisés, aquilo que aconteceu com José, aquilo que aconteceu com Daniel, aquilo que aconteceu com tantos homens de Deus e mulheres de Deus que foram promovidas pelo Pai, vai acontecer contigo também. Sabe por quê? Porque você vai colocar a tua fé em prática. Ei, você será uma nova criatura no teu lugar de trabalho, na tua casa, no lugar onde você vive. As pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero essa pessoa junto comigo. Você vai estar com pessoas que vão dizer assim: eu não posso tirar esse cara daqui, porque tudo que ele faz prospera, onde ele coloca a mão dele é abençoado. Eu vou chamar esse cara para ser meu sócio, eu vou chamar esse cara para ter participação na empresa, porque é uma pessoa rica, é uma pessoa abençoada. Ele chega a paz, ele chega a ter harmonia, ele chega a ter conselho, ele sabe discernir os ambientes, ele tem uma fala, uma voz, um direcionamento que é puro, que é edificante, que traz vida. Ei, querido, sabe o que acontece? As pessoas começam a ser indispensáveis aonde elas estão. O inferno não aguenta isso, irmãos. O inferno não aguenta. Pessoas vão começar, pessoas vão começar a se levantar para querer tirar você desses lugares, para querer, criar situações contra a tua vida. Mas sabe o que vai acontecer? Cada vez que ela tentar, ela vai somente expor quem você é, expor quem ela é. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com que você seja levantado como cabeça. Você não será cauda, você será cabeça na empresa onde você estiver, você será cabeça no lugar onde Deus colocar você. Ei, querido, você pode começar por baixo sim, mas você não vai ficar por baixo. Por quê? Porque o Espírito de excelência vai começar a controlar a tua alma, e você não vai ser uma pessoa movida pela carne igual a qualquer uma outra. Não, haverá distinção na tua vida entre você e aquele que está servindo do teu lado. Ei, as pessoas vão olhar e vão dizer: mas não tem como, isso aqui não tinha como acontecer, mas aconteceu. Isso aqui tinha tudo para acontecer, não deu certo. Por quê? Porque o Senhor será contigo. O Senhor será contigo. Você vai se permitir ao Espírito Santo. Ele vai começar a trazer revelação. Ideias criativas vão surgir na tua mente. Ei, querido, você será alguém, tão habilitado por Deus, capacitado e inspirado pelo Espírito Santo, que as pessoas de fora vão querer comprar teu passe. Oh,
outros lugares vão querer você lá. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! A questão não está em ter ou não ter. A questão é ser filho de Deus, nova criatura, recriado em Cristo Jesus, uma criação que nunca existiu. Sabe o que surpreende ao diabo, irmãos? Sabe o que surpreende a Satanás? É exatamente alguém como você. É exatamente alguém que não se submete à sua alma, à carne caída. Não. É submisso a um espírito recriado em Deus. Esse espírito recriado em Deus não enxerga impossibilidades. Apóstolo, como é que se compra as coisas sem dinheiro? É tão fácil, é tão simples. Eu vou falar para você, a minha primeira empresa eu tinha 15 anos de idade. Quantos anos você tem? 13, essa é uma idade boa. Eu fui chamado para o ministério com 13 anos de idade. Foi quando eu preguei a minha primeira mensagem. Está comigo? Mas quando eu fiz 15 anos, eu disse, eu quero ter a minha empresa. E sabe o que é que eu fiz? Papai trabalhava numa lanchonete. A gente era bem pobrezinho. Papai era assalariado. E papai agora, sabe, queria ter alguma coisa. Eu falei, pai, vamos fazer um negócio? Eu trabalhei numa serralheria. E eu olhei e vi como as coisas acontecem. Vamos montar uma empresa? Ele falou, mas como, meu filho? Eu disse, eu vou fazer o seguinte, a empresa precisa de algumas coisas. Ela precisa de pessoal para trabalhar. Eu conheço um monte de gente que eu posso chamar para trabalhar com a gente. Ele está me olhando. Ela falou, a empresa precisa de um lugar, nós já temos o terreno da nossa casa. A empresa precisa de maquinário, eu vou sair, eu vou comprar esse maquinário. A gente não tem dinheiro, mas a gente vai conseguir. E ele está me olhando. Eu falo, e a empresa precisa de material. Então, a gente não tem nada disso, mas a gente tem o lugar, a gente tem a gente, e a gente pode articular. O senhor vai comigo? O senhor acredita? Ele falou, meu filho, vai, faz o que você acha que você deve fazer. Eu chamei pessoas e falei, olha, vocês trabalham comigo? Eu vou montar uma empresa. E eles disseram, trabalho. Eu fui no meu irmão e falei, meu irmão, eu não tenho crédito, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que você tem talão de cheque. Você acredita em mim? Eu quero montar uma empresa, Deus vai me abençoar e a gente vai prosperar. Ele olhou para mim. Tá bom. Assinou os cheques e me deu um talão de cheque assinado. Eu fui numa empresa chamada White Martins, que tinha um monte de maquinários, tinha um monte de coisa. Comprei tudo. Falei para o cara, olha só, estou montando uma empresa e quero comprar com esses cheques aqui do meu irmão. Você me vende? O cara ficou me olhando. Era um garoto magrinho assim, que nem você assim. Só tinha cabeça, cara. Igual o cotonete. Irmão, eu aprendi lá na igreja, quando eu me converti com 8 anos de idade, meu pai não era crente, minha mãe não era crente, papai bebia todas, mamãe vivia de centro de macumba em centro de macumba, e eu ia lá junto com ela para tudo quanto. Sabe, com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar, e com 8 anos de idade eu entreguei minha vida a Cristo. Meus pais não eram crentes. Mas eu comecei a ver que tinham pessoas que não tinham nada, mas elas prosperaram, porque eram dizimistas, eram ofertantes, eram pessoas que estavam, sabe, colocando a sua fé em prática, elas acreditavam. Tinham empresários na igreja que era assim, irmãos. E quer que eu diga? Numa igreja batista tradicional. Está comigo?
Mas tinha, e eu ficava olhando, eu ficava vendo aquele pessoal chegando com um carrão, irmão, e eu era doido para ter um carro, eu era doido para ter um carro, eu era doido para ter um dinheirinho a mais, irmão. Está comigo, irmão? Isso é pecado? Não, irmão. É Deus que coloca esses sonhos dentro da gente, e a gente começa a pensar, puxa, se eu tivesse um dinheirinho a mais, eu ia reformar, sabe, a minha casa, eu ia construir, eu ia comprar uma casa, eu ia comprar um terreno, eu ia construir dessa forma, dessa maneira. Estes sonhos são Deus que coloca dentro da gente, querido, para despertar a nossa fé, na nossa simplicidade, para a gente começar a enxergar que podemos. Está comigo, irmão? E aí o que aconteceu? Faltou agora, comprei o maquinário todinho, entregaram tudo lá em casa, chegou aquele monte de maquinário lá em casa, todas as máquinas novinhas, papai está só olhando, ele está só olhando. Aí eu disse, olha, agora vamos fazer assim, pai, a gente vai organizar, aqui vai ficar a policorte, ali vai ficar um tanque onde a gente vai pintar, vai botar as portas, as janelas, tudo ali, e a gente vai pintar, todas elas vai ser assim, e fui dando os detalhes todinho do que eu tinha visto na outra empresa. Você está comigo, irmão? Eu vi como fazia lá, eu falei, eu vou fazer aqui, está comigo? E aí, faltava agora o material, que era caro pra caramba. O que eu fiz? Eu saí para vender janela e porta antes do material. Vendi janela e porta para tudo que é canto, irmão. Alguém teve a ousadia de aparecer com uma Kombi velha. Eu disse, eu compro essa Kombi. Aí falou, como é que você vai pagar? Depois que eu vender minha janela e minhas portas todinha, eu pago tudo. Você acredita? E o cara acreditou. Eu reformei a Kombi todinha. Irmão, sem dinheiro, fui pedindo favor a um, favor a outro. E sabe o que aconteceu? A Kombizinha estava lá, irmão, verdinha, aquela Kombizinha ainda com a carinha chata ainda na frente, assim ainda, sabe? Irmão, está comigo, querido? Tá, vai me acompanha aí. Peguei papai e falei, papai, vamos num lugar que eu sei que vende tudo que é material. Papai foi junto comigo, falei, antes vamos fazer o culto em casa. E aí fizemos o culto em casa, oramos, falei, mamãe, a senhora fica em casa orando. Mamãe ficou lá orando, irmão. Fizemos o culto em casa, mamãe ficou lá, e papai foi junto comigo. Eu falei, meu filho, ele falou, meu filho, como é que a gente vai fazer? Eu falei, pai, vamos orando, deixa comigo, a gente vai entrar nesse lugar, e a gente vai sair daqui cheio de material. Irmão, entrei no lugar, falei assim, o dono está aí? Aí ele falou, quem quer falar com ele? Eu falei, ele não me conhece não, mas eu precisava conversar com ele. Ele falou, eu sou o gerente. Eu falei, mas eu quero conversar com o dono, você deixa eu conversar com ele? E papai está do lado de fora da empresa, um galpãozão assim, grandão assim, cheio de ferro, cheio de um monte de coisa, e eu estou olhando para aqueles ferros, falei, isso tudo vai para lá para casa. Aí, depois de um tempo, o gerente desceu, falou assim, ele está te chamando, vamos lá em cima. Aí eu subi, aí eu falei, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, menino, o que você está querendo? Eu falei, olha só, senhor, meu pai está desempregado, eu quero montar uma empresa, eu comecei, já comprei todo o maquinário com cheque do meu irmão, eu já fiz o esquema todinho, eu já tenho o pessoal todo para trabalhar, está todo mundo esperando somente o material, e eu não tenho dinheiro. Se o senhor acreditar em mim, olha aqui, olha a quantidade de pedido que eu já tenho aqui, mostrei para ele, eu vou fazer tudo, vou vender tudo, e o senhor vai ser o meu fornecedor exclusivo, eu não compro com mais ninguém, só compro com o senhor. Ele ficou me olhando, pensando assim, doido para dar uns tapas nesse moleque, hein? Ele chamou o gerente e falou assim, vê tudo que esse menino vai precisar. Vai, depois que você vender tudo, volta aqui e me paga. Assim que eu comecei minha primeira empresa.
Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe o que foi vencido ali? A alma. Sabe o que foi condicionado ali? O corpo. Não pensa que as batalhas não vêm. As batalhas vêm. As afrontas do inferno vêm. Está comigo, querido? Mas, ou você toma decisões de fé na tua vida, ou você vai ficar paralisado sempre. Você precisa ser alguém que acredita em Deus, que confia em Deus em todo o tempo. E você precisa aprender com Davi, irmãos. O que Davi falou para a sua alma? Alma, aquieta-te. Alma, fica quieta. Alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma vai dizer, você não tem. A alma vai dizer, é difícil. A alma vai dizer, é impossível. A alma vai falar para você, e o teu corpo vai falar para ela assim, é verdade. Vamos para um sofá, vamos ficar ali assistindo televisão, vamos ficar na internet, só vendo as besteirinhas da internet. Enquanto isso, Satanás está levantando pessoas, e está entregando dinheiro para essas pessoas, para elas destruírem famílias, destruírem lares, destruírem a sociedade todinha, irmãos. E nós, que temos revelação de Deus para o nosso espírito, não estamos condicionando nossa alma e nem o nosso corpo. Você está comigo, querido? Nós realmente somos uma nova criatura? Nós realmente somos uma nova criação? Porque se somos, as coisas velhas já passaram. As desculpas do passado não podem estar com a gente hoje. Está comigo? O que aconteceu com essa empresa, apóstolo? Cresceu. Nós começamos a fazer umas poucas janelinhas ali. E no final a gente estava lotando aquela Kombi. E sabe o que eu fazia? Não conta para ninguém, isso aqui é a parte do pecado. Não conta para ninguém. Eu tinha 15 anos de idade. Quem é que dirigia a Kombi? Eu era crente normal, irmão. Quem é que dirigia? A Kombi tinha documento? Não. Eu lotava a Kombi. E a Kombi ia cheia de mercadoria para tudo que é canto. Você está comigo? Apóstolo, e como é que eram as coisas? Como é que acontecia? Escuta, cada etapa na nossa vida, ei, vai comigo aqui, ó. Cada etapa na nossa vida é vencida de acordo com o nível de revelação que nós temos. Cada etapa da nossa vida, Deus vai nos chamando e nos amadurecendo e nos conduzindo. Ei, escuta algo que eu vou te falar. A palavra do Senhor diz assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, para que não te consumas a ti mesmo. A palavra não está nos dando um aval para pecarmos, mas a palavra está dizendo para nós, irmãos, ei, para não termos limitações, ei, na nossa alma, que travem o nosso espírito de realizar o que Deus quer. Está comigo, querido? E o que aconteceu depois de um tempo? Assim como o ribeiro de Querite secou, também a empresa secou. E o que acontece? Papai vira para mim e diz: meu filho, a pessoa pode levar um mês, um ano até sem botar uma janela, uma porta na sua casa, sem trocar, mas ela não pode ficar sem comer. E aí o que a gente faz? Ele disse: meu filho, o que você acha da gente montar um restaurante? Eu disse: vamos embora. Mas agora, cadê o dinheiro? Não tem. E o que a gente faz? Vamos comprar uma empresa sem dinheiro. Você está comigo, querido? Ei, bota a mão na sua cabeça assim, bota. E faz assim comigo. Vai embora a limitação. Todas as limitações saiam, desapareçam. Ei,
aquilo que a tua alma diz ser impossível, e aquilo que a tua alma diz, você não pode fazer isso porque você é crente. Ei, a tua alma precisa se submeter ao teu espírito, para que você possa ir aonde Deus quer que você vá. Assuma as posições que Deus quer que você assuma, sem restrições. Você está comigo? Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a... Ouça o que eu vou te falar aqui. Há duas fontes de renda no mundo espiritual. Uma fonte vem de um senhor chamado Mamon. E Jesus deixou claro, o único que é chamado de Senhor na Bíblia, além do nosso Deus, é Mamon, é o dinheiro. Você está comigo, irmãos? Isso é sério, amém ou não amém? É o único. Por isso que eu disse para você que dinheiro é um espírito, e nós precisamos aprender a controlar e a dominar este espírito, e a sujeitá-lo, ou então seremos sujeitos a ele, porque ele é Senhor, e ele dá dinheiro a quem quer. E aqui está um grande problema, porque as pessoas querem ter dinheiro, e elas não querem saber de onde estão vindo. Ei, a tua fonte precisa ser limpa, pura, santificada, ela não pode ser contaminada, ela precisa ser santa em tudo. Está comigo, querido? Ei, você está comigo? E aí Deus vai nos levando de posição em posição, Deus vai nos conduzindo para aprendermos com Ele, a santificarmos todas as nossas conquistas, e a não termos nada em nossas conquistas que não estejam totalmente avalizados pelo nosso Deus. Está comigo? Sim ou não? E aí o Gesié aqui, hein? O Gesié aqui conquista a empresa, primeira empresa, mas o Gesié deixa uma série de furos aqui. Você está comigo? O que acontece? Essa empresa não vai à frente. Deus trabalhou com isso? Sim ou não? Sim. Satanás trabalhou com isso? Sim. Para quê, irmãos? Para destruir o Gesié, para fazer o Gesié parar. Mas Deus trabalhou com isso para fazer o quê? Para fazer com que o Gesié se santificasse ainda mais, confiasse ainda mais em Deus e pudesse então conquistar coisas que ele não pôde conquistar ainda. Está comigo, querido? Vai comigo aqui, porque eu já estou quase finalizando essa primeira parte nossa, porque amanhã eu quero deixar aqui uma palavra com você e algumas perguntas contigo, para que a gente possa trabalhar isso no nosso workshop que a gente vai ter. Amém? Então presta bem atenção. O Gesié precisava ir mais além. Olha para alguém e diga para essa pessoa: cada derrota de um filho de Deus, cada fracasso financeiro, abre espaço para uma nova conquista, para um novo avanço, porque Deus está nos moldando para grandes coisas. Ele nos habilita para tomarmos posse de tudo que Ele tem, para que nesse tempo nós possamos ser usados por Ele no maior nível possível. Então não pare diante de uma pequena derrota, ainda que ela pareça ser grande, porque tem um nível maior para a tua vida. Deus quer te conduzir, Deus quer te levar, Deus quer te direcionar, Deus quer te dar a direção, Deus quer te dar a orientação, Deus quer te dar a direção. Você está comigo?
Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, dá uma chegadinha, Salmo 87. Eu gosto disso. Salmo 87. Diz a palavra do Senhor, versos 6 e 7. Versos 6 e 7. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Diga comigo: todas as minhas fontes estão em Sião. Diga comigo: de Sião sairá a lei. A lei já saiu de Sião, já alcançou as nossas vidas, já fomos transformados por esta lei. Ela chama-se Jesus de Nazaré. Você está comigo? Ei, querido, já fomos transformados. Agora, nós temos uma nova fonte. Todos, e aí, amados, a palavra do Senhor, ela é linda neste salmo, porque ela traz a qualificação de todos eles. Eu quero ler com você, abra, vamos ler melhor, Salmo 87, vai lá, abre comigo, vai. Eu quero que você fique com essa revelação no teu coração, Salmo 87. Oh, Senhor. Diz assim: os fundamentos da cidade de Deus estão sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer morada de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe. Diga, uma prostituta. Diga, alguém com pecados seríssimos na área moral, mas nasceu em Sião. Agora é uma nova criatura, uma nova criação em Deus. Você está comigo? Agora ouça: e a Babilônia, lugar de intensa feitiçaria, lugar de orgulho e luxúria, nasceu de novo. Nasceu em Sião. Sabe de que está fazendo menção? Está fazendo menção das nossas histórias de vida no pecado. E aí menciona Raabe, menciona Babilônia. Vai comigo, querido. Menciona Filistia, menciona Tiro, menciona de Cuxi. Que direi? Este nasceu em Sião. Está comigo? Está falando de todos aqueles que tiveram mergulhados no pecado, a sua vida mergulhada no pecado. Agora todos eles nasceram em Sião. Essas pessoas foram todas transformadas. Se elas foram transformadas, a história delas mudou. O fim não vai ser como o começo, vai ser completamente diferente. Você sabe quem foi Raabe, sim ou não? Você sabe o fim que teve. Você está comigo, irmão? Você sabe que toda a família prosperou quando todos foram destruídos, ela salvou a todos. Você está comigo? Por quê? Porque ela nasceu em Sião. Escuta, mudou a história da vida completa. Agora, coisas gloriosas tem se dito de Sião. Acerca de ti, de Sião se dirá: todos nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. E o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu em Sião. E aí aqui nesta versão tem uma pausa, que fala: Selá, pare e analise o que você está lendo.
Pare e veja a profundidade do que você está lendo. Ouça, mais do que capacidade para fazer as coisas, é preciso ter uma vida transformada em Deus, submissa à condução do Espírito Santo. Ei, querido, é preciso que o entendimento seja aberto. Entre cânticos e danças dirão: em ti estão todas as minhas fontes. Está comigo, irmãos? Aonde estão as nossas fontes? Nós, há muitos anos, estamos ouvindo histórias bíblicas. Muitos anos. Nós precisamos compreender que as histórias continuam em nossas casas, nas nossas vidas. Ei, eu comprei um outro restaurante, comprei um restaurante aos 17 anos de idade, no centro do Rio de Janeiro, um baita restaurante, sem dinheiro, junto com o papai. Da mesma forma, orando, gere milagres na tua casa, porque as tuas fontes não são deste mundo, as tuas fontes estão no Senhor, elas vêm de Sião saiu a lei que tomou conta do nosso coração, e nós agora passamos a ser homens e mulheres de fé. Você está comigo, irmãos? E as nossas conquistas glorificam ao nosso Pai. O nosso Pai é glorificado através de cada conquista, de cada avanço que nós vamos tendo em nossas vidas. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Eu quero finalizar com Jeremias capítulo 29. Aleluia. Jeremias capítulo 29, verso 11. Diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é aquele que põe em nós os seus pensamentos e no nosso espírito, para nos dar no fim aquilo que Ele mesmo colocou dentro de nós. O desejo que está dentro de você, de ser alguém, de ter, de avançar, de conquistar, é colocado pelo nosso Pai. Então, escuta, você, como uma nova criação de Deus, vai viver o que Ele quer e não o que Mamon quer. Você não será preso porque as tuas fontes não estão mais neste mundo, as tuas fontes estão em Sião, elas estão no Senhor. A lei já tomou conta do teu coração, você não vive mais por vista, você agora vive por fé, você agora glorifica a Deus em cada uma das suas conquistas. Quem é exaltado na tua vida não é o príncipe deste mundo, quem é exaltado na tua vida não é a tua força, não é o teu intelecto, não é a tua capacidade. Você mesmo vai poder dizer: do Senhor veio todas as possibilidades, Ele abriu as portas, Ele fez os links, Ele fez com que as coisas acontecessem, Ele trouxe as finanças quando não tinha nada. Ei, sabe como é que vai acontecer? Vai acontecer que pessoas simples vão crer. Essas pessoas simples que vão crer, elas vão pegar algumas coisinhas e elas vão transformar essas coisinhas em grandes empresas. Elas vão pegar, sabe, o desejo de se formar e vão se transformar em alguém importante na sua cidade, na sociedade. Elas vão estar, sabe, deixando de lado as amarras da impossibilidade e elas vão estar abraçando a fé que as torna sem limites para alcançar aquilo que o Pai pensa a nosso respeito. Eu não vou ficar parado pensando no que as pessoas pensam, no que a família diz, no que eu mesmo penso. Eu vou querer saber o que Ele pensa, e eu vou me alinhar ao que Ele pensa, e eu vou fazer de acordo com Ele diz que eu tenho que fazer. E sabe o que vai acontecer? O milagre vai acontecer.
Ei, milagres vão acontecer em nossas vidas. Aplauda mesmo ao Senhor, Ele é digno. Então vamos lá, amados, quebrando os conceitos, vamos quebrar alguns conceitos aqui agora, rapidamente, 5 conceitos. Diga-se comigo, o primeiro conceito que eu preciso quebrar na minha vida: eu não preciso de dinheiro. Está comigo? Então o primeiro conceito é, você precisa. Então eu vou dizer, eu não preciso. O primeiro conceito é esse. Todo mundo diz, para você fazer, você tem que ter. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ganhar na loteria. Você tem que mentir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se permitir em algumas situações. Não. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de uma revelação de Deus. Você precisa ter no teu coração um desejo santo do Senhor. Ei, se isso vier, não se preocupe com dinheiro, Ele vai trazer. Ei, você está comigo? Segunda coisa, diga assim comigo: eu não vou quebrar princípios. Porque o conceito errado é: os fins justificam os meios. Ei, Maquiavel era maquiavélico quando ele estabeleceu este pensamento. Preste atenção, isso é uma mentira. Para nós que servimos a Cristo, os meios são importantíssimos para glorificar ao nosso Pai, porque no final de todas as coisas, a Ele será dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Você está comigo, irmão? Então, em segundo lugar, eu não vou quebrar princípios, porque o conceito é: quebre os princípios, não se preocupe não, uma mentirinha, uma saidinha, um flertar com o pecado aqui, só para... Não, irmãos, nada disso. Dependa do Senhor. Você não tem que pagar pedágio para o diabo. Sacode alguém e diga para essa pessoa: você não tem que pagar pedágio. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então significa dizer que você vai entrar e vai tomar e vai conquistar aquilo que te é devido. Você está comigo, irmãos? Sim ou não? Sim? O que o tal do Labão, cheio de usura, amante do dinheiro, teve que dizer para sua irmã? Ei, quando ela vai com o servo de Abraão, que representava o Espírito Santo, que era a pessoa do Espírito Santo enviado para buscar a noiva, não teve jeito, ele teve que olhar para ela e teve que dizer: vai, minha irmã, as portas te sejam abertas, tome as portas nas tuas mãos e prospere em tudo. Seja rica a tua descendência, tenha as portas dos inimigos, todos aqueles que saírem de você. Está comigo, irmãos? Ei, o inferno não vai conseguir reter a tua vida. Terceiro lugar, diga assim comigo: eu terei uma mente aberta. Fácil para a ação do Espírito Santo. Eu não vou ficar questionando o Espírito Santo. Está comigo, irmão? Os conceitos dizem: você tem que ter pé no chão, você tem que ser uma pessoa, sabe, toda controladinha. Escuta, não estou dizendo que você tem que ser descontrolado, não. Eu estou dizendo que você precisa ter uma conexão tão livre com o Pai, que a tua mente seja livre, seja aberta, para que você possa conquistar. Ei, não ficar preso. O que deu? Não deu certo aqui agora não? Ei, não deu certo não? Eu tentei vender um negócio aqui, apóstolo, eu investi tudo nisso, não deu certo. Eu vou voltar a viver como... Não, irmão, não deu certo daquela forma, vai dar de outra.
Hein, você tinha 1.000, agora eu só estou com 10. Ih, que legal. Dá esses 10 para o Senhor. Fica sem nada e deixa Ele fazer o tudo na tua vida, mas não perca a fé, não perca a esperança. Renova a tua mente a cada momento de derrota, a cada momento de fracasso, a cada momento que as coisas não derem certo. Não pare, avance. Você precisa ter uma mente aberta para receber revelação do Espírito Santo. Aleluia. Eita, agora vai pegar. Escuta. Você não pode ser frouxo. Sacode alguém e diga para essa pessoa: você não pode ser frouxo. O grande conquistador do Senhor não pode ser frouxo. Se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, ela diminuirá. Você não pode ser frouxo, você tem que ser ousado. Creia no Senhor. Creia em Deus. Ei, irmãos, não é ser louco varrido para fazer besteira, não, é confiança no Senhor, na sua palavra. Ei, vai orar, vai jejuar, vai buscar ao Senhor e vai fazer um altar de adoração na tua casa, vai fazer um altar de adoração na rua. Ei, e fique olhando as possibilidades. Deus me mostra uma possibilidade, Deus me mostra, Deus me faz entender. Senhor, eu quero avançar, eu quero conquistar, eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Não seja frouxo. O que tem de crente frouxo, irmão? Crente que só sabe fazer barulho, mas na hora de levar as coisas a sério, fica pelo meio do caminho. Você não pode ficar pelo meio do caminho. Deus não te chamou para parar, Deus não te chamou para ficar pelo meio do caminho, irmão. Pelo contrário, Deus, Ele levanta pessoas do meio do caminho, Ele sacode pessoas, Ele sacode vida, Ele está sacudindo você, querido. Ele quer que você seja alguém, sabe, ousado no Senhor, cheio do Espírito Santo. Não seja frouxo. Em quinto lugar, eita, não faça nada sozinho. E não creia que Deus vai fazer tudo sozinho. Não vai. Ah, Deus, eu vou orar, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Apóstolo, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então eu vou descansar e vou esperar que Deus faça. Escuta, Deus não faz nada sozinho. E nós não podemos fazer sozinhos. Ele quer fazer conosco. Ele quer que a gente faça com Ele. Todas as coisas que vamos fazer, empreender, conquistar, não vamos sozinhos. Não é na nossa força, mas também não é o Senhor que vai sozinho. Nós cremos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está comigo, irmãos? Não houve uma conquista na terra que não fosse com uma sociedade linda entre Deus e o homem. Deus chama o homem, para os seus projetos, para os seus planos. Deus podia libertar toda a nação de Israel sozinho, sim ou não? Por que chamou Moisés? Deus sempre pode fazer tudo o que quiser sozinho, mas Ele sempre chamou um homem. E quando não tinha um homem, levantou uma mulher. Ei, está comigo, irmão? Diz a palavra do Senhor que Débora foi chamada de mãe da nação. Sabe por quê? Porque naquele tempo não tinha homem que se levantasse. Quando não tem homem que se posiciona, mulher, escuta,
Por que que a palavra revelada para esse tempo fala, ei irmãos, é a palavra profética que nós recebemos através do nosso pai apóstolo Rony Chaves. O empreendedorismo feminino iria tomar conta neste tempo. Por causa de quê, irmãos? Porque tem um monte de homem que não estão se permitindo. Eu não sei quanto aqui, mas em Cabo Frio tem um monte de mulher que tem que sustentar sua casa. Porque senão os bananas dos homens não fazem. É ela que tem que meter a mão para poder trocar uma lâmpada, é ela que tem que ver as coisas dentro de casa que não estão funcionando, é ela que tem que organizar tudo, porque senão os homens não fazem. Ei, é junto com o Espírito Santo, não é sozinho, e não é o Espírito Santo fazendo sozinho. Eu quero deixar 2 perguntas com você, para você poder trazer, e aí nós vamos fazer uma coisa aqui, irmãos, tá? A gente está só começando, tá bom? Então eu gostaria de interagir com vocês, mas eu gostaria que você levasse 2 perguntas com você, para você anotar num papel, e você não vai colocar o seu nome, você vai me trazer a sua pergunta, e eu vou ler a sua pergunta, tá? E depois eu vou estar respondendo, uma a uma, para todo mundo, mas sem, no anonimato, tá? Porque eu quero que você tenha a liberdade de fazer a pergunta, tá? O que me impede de prosperar e enriquecer? Você vai fazer essa pergunta. Eu estou fazendo para você e eu quero que você me responda, perdão. O que te impede de prosperar e enriquecer? E aí você vai colocar isso segundo o teu conceito. E você vai fazer uma pergunta que te liberte. A teu questionamento a respeito disso. Deu para entender? Sim ou não? Vou repetir, tá? Que eu acho que ficou um pouco confusa a colocação que eu fiz. O que que eu quero saber de você? Eu quero que você identifique se existe algo que te impede de prosperar e de enriquecer. E eu quero que você me pergunte, o que é que está, que você formule essa pergunta, o que está me impedindo? E você faça as suas colocações, você diga ali, apóstolo, eu penso sobre isso dessa forma, isso me impede de prosperar? Isso me impede de enriquecer? Eu penso sobre isso, isso é uma limitação? Eu recebi essa palavra, mas nunca consegui prosperar nisso. Isso, deu para entender? Eu quero que você formule uma pergunta dentro desse tema, e você possa então me trazer. E a outra coisa que eu quero que você seja muito claro, e você possa assim, perguntar para mim, mas eu quero que você mesmo reflita sobre o que você vai estar perguntando. O que eu preciso fazer para prosperar e para enriquecer? São 2 perguntas simples, mas eu acredito que vai destravar a vida de muitas pessoas. Está comigo? Essas perguntas nós vamos estar respondendo. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento, no seu lugar. Quero orar com você. Ouça o que eu vou te falar. E eu tenho plena certeza do que eu vou te dizer. Nós estamos num seminário de libertação. E no último dia, você vai entender por que isso aqui é tão importante. Você está num seminário de libertação. A tua vida liberta. Você vivendo como essa nova criação de Deus. Ei, você vai ver que a tua mente não vai ter obstáculos. O teu espírito
espírito vai enxergar possibilidades. Ei, eu cheguei a um nível de ter dificuldade de cantar aquela canção, o meu Deus é o Deus do impossível. Porque eu passei a enxergar que as impossibilidades, o Deus das impossibilidades, é Mamon, é Satanás que quer prender as nossas vidas. O nosso Deus é o Deus do possível. Com Ele está o amém para todas as coisas. As impossibilidades são vencidas pelo Deus da possibilidade. Deus quer que você enxergue possibilidades e não impossibilidades. Você vai terminar este seminário enxergando possibilidades, e todas elas no Senhor, todas elas em Deus. Sabe por quê? Você vai começar a enxergar com o teu espírito. Eu quero que você leve um dever para casa. Esdras, livro de Esdras, abre aí comigo, rapidinho. Leve esse dever para casa. Capítulo 1. Verso 1. É um dever que você vai levar para casa. Você vai ler esse capítulo e, principalmente, você vai questionar tudo sobre ter um espírito despertado. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é? Quem dentre vós é? Disse ele. Sabe para quem? Para a nação de Israel. Sabe quem era Ciro? Alguém que não pertencia à nação de Israel. Ele está dizendo: dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Há duas fontes, uma serve a Satanás, a outra serve aos propósitos de Deus. Uma é para aqueles que não foram recriados em Cristo Jesus, a outra é para aqueles que foram recriados em Cristo Jesus. Uma, Satanás dá dinheiro, a outra quem dá é o Senhor, juntamente conosco. Nesta fonte aqui, o nosso espírito não era recriado, ele era submisso e controlado e dominado, manipulado por Satanás. Nessa, nós somos conduzidos como filhos livres para cumprir o propósito do Pai e lhe agradar em tudo. Para isso precisamos ter o nosso espírito despertado. Você vai com esse dever para casa e você vai ler, vai orar e vai dizer: Deus, até o final deste seminário eu quero ter o meu espírito despertado. Eu não quero ver limites. Amanhã chegou o momento de ofertar, eu quero dar tudo. Chegou o momento, eu quero enxergar, eu quero saber como conquistar. Senhor, o que eu preciso fazer? Ei, você será alguém pronto para a conquista. Está comigo, querido? Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Eu quero te agradecer, ó Deus bendito, por poder estar aqui com os teus filhos, teu povo, neste tempo, povo que o Senhor, ó Deus bendito, comprou, povo que o Senhor está habilitando para conquistas, povo que o Senhor está preparando, ó Deus, para, Senhor, levá-los, Senhor, a te servir no nível mais alto. Toma teus filhos em tuas mãos, abre as portas que precisam ser abertas, tira, Senhor, as barreiras, os bloqueios, quebra todos os conceitos errados, leva-nos, Senhor, a enxergar, ó Deus, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, ao termos a nossa mente completamente transformada. Nós queremos viver o que está no teu coração, os teus pensamentos, é o que nós queremos para as nossas vidas. Nós queremos ser, nós queremos ter plena convicção de quem somos, certeza absoluta, Pai, para te servirmos como teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.